Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Soraya, professora de Sociologia. E o vídeo da aula de hoje é sobre trabalho e sociedade. Você já observou que na sociedade moderna, muitas pessoas passam mais tempo no trabalho do que em casa? Na sociedade em que vivemos, o trabalho ocupa uma posição central na vida das pessoas. Embora o conceito de trabalho tenha assumido diferentes significados ao longo da história, essa atividade sempre foi indispensável na vida das pessoas, pois é por meio dela que o ser humano cria as condições para a sua sobrevivência. Nas sociedades que se desenvolveram na Europa Ocidental, da Antiguidade até o fim da Idade Média, as concepções do que denominamos trabalho apresentaram variações, porém poucas alterações. O trabalho antes não era muito valorizado. Não era o núcleo mais importante para orientar as relações sociais. Estas se definiam principalmente pela hereditariedade, pela religião, pela honra, pela lealdade e pela posição em relação às questões públicas. Eram esses os elementos que permitiam que alguns vivessem do trabalho dos outros. Nas sociedades gregas e romanas, era a mão de obra escrava que garantia a produção suficiente para suprir as necessidades da população. Os escravos nessas sociedades eram basicamente prisioneiros das conquistas e das guerras. Também existiam trabalhadores livres, como os meeiros, artesãos, camponeses, que também eram explorados e oprimidos pelos senhores e proprietários. No regime de servidão, característico das sociedades feudais, os servos não gozavam de plena liberdade, mas também não eram escravos. Prevalecia um sistema de deveres do servo para com seu senhor e deste para com o seu servo. Nas sociedades feudais, os servos e os camponeses livres e os aldeãos eram os que trabalhavam. Os senhores feudais e os membros do clero viviam do trabalho dos outros. A terra era o principal meio de produção. Os trabalhadores tinham direito a seu usufruto e ocupação, mas nunca propriedade. Nessas sociedades também, as pessoas que não trabalhavam com a agricultura dominavam o ofício. O aprendizado deste ofício era longo e o trabalhador, quando produzia um objeto, participava de todo o processo de produção desse objeto, do início ao fim. Com o fim do período medieval e a emergência do mercantilismo e do capitalismo, a estrutura de trabalho passou por um longo processo de mudanças. Temos então o avanço do processo de produção industrial moderno. A maioria dos ofícios tradicionais desapareceram. No contexto da produção industrial, era necessária a produção em larga escala, ou seja, o objetivo era produzir em massa para um grande número de pessoas, e para isso, o processo de produção precisava mudar. O trabalho passava a ser dividido em ocupações e funções diferentes, de modo que um trabalhador, ao produzir um objeto, se especializava em uma parte do processo de produção. A divisão do trabalho e a produção em massa são uma das principais características da organização do trabalho na sociedade moderna. O surgimento do capitalismo promoveu transformações profundas na perspectiva desfavorável do trabalho. Nas principais economias do mundo ocidental, o trabalho deixou de ser visto como atividade repugnante e se transformou em algo capaz de dignificar o ser humano. Vamos destacar 3 principais pensadores que dedicaram parte central de suas teorias à reflexão sobre o mundo do trabalho capitalista. De modos diferentes, esses autores elaboraram análises que ainda hoje ajudam a compreender a sociedade em que vivemos, e são eles: Karl Marx, Max Weber e Émile Durkheim. Durkheim, pensador francês, considerado um dos pais da sociologia, concentra sua atenção na divisão social do trabalho. Ao analisar a emergente sociedade moderna, que se desenvolve a partir de movimentos migratórios do campo para a cidade e da incorporação dessa nova população como mão de obra nas fábricas e indústrias, Durkheim percebe que o trabalho começa a se especializar. Ele se dá conta que quanto mais especializado é o trabalho, mais laços de dependência se formam, criando assim uma nova solidariedade, o que ele chamaria solidariedade orgânica. Para Durkheim, o trabalho é um fato social, presente em todos os tipos de sociedade, ou seja, o trabalho é algo que se impõe a nós, indivíduos, independente da nossa vontade.
A divisão social do trabalho, para este autor, promove a coesão social e, por isso, deve ser preservada. Karl Marx, diferente de Durkheim, percebe a divisão do trabalho como fator de exploração e alienação do trabalhador na sociedade capitalista. Este autor vai dizer que quanto mais específico e repetitivo for o ofício de um trabalhador, mais alienado este trabalhador estará de sua atividade e da sua condição como trabalhador. Ou seja, mais desconectado ele estará do valor do seu trabalho e menos consciente da exploração que sofre ao vender sua força de trabalho para o patrão. Weber, assim como Marx, viu o trabalho de um ponto de vista histórico. Para Weber, cada sociedade se forma e opera a partir de condições históricas específicas, e na sociedade capitalista, o trabalho acabou por se tornar uma atividade fundamental. Este autor defende que o desenvolvimento do capitalismo só foi possível por conta do encontro entre a sede de lucro e uma ética religiosa, cujo fundamento é uma vida regrada e de autocontrole. Assim se forma o espírito do capitalismo, e nele o trabalho árduo e disciplinado aparece como virtude, como caminho para o sucesso profissional e para a salvação espiritual. Weber nos mostra que a sociedade capitalista se desenvolve a partir de uma lógica racional, na qual a vida material ganha grande importância e a dignidade do homem passa a estar diretamente relacionada ao seu trabalho e à escolha de uma vida próxima a Deus. Essa ética seria um fator cultural determinante para o desenvolvimento do capitalismo. Porém, a procura por riqueza que Weber já via em sua época não seria mais guiada por padrões éticos. Essa procura estaria associada tão somente às paixões mundanas. Ao longo do tempo, o encontro formador da sociedade capitalista perdeu seu sentido original e o lucro capitalista passou a dirigir as sociedades contemporâneas. Para a sociologia, é impossível dissociar a esfera do trabalho dos tipos da relação social vigentes em cada contexto. Como vimos, as transformações no mundo do trabalho acompanharam intensas mudanças que ocorreram ao longo da história, sendo condicionadas pelas visões dominantes de cada período. Então, pessoal, ficamos por aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima, turma!